Bom dia a todos que estão aqui para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da PGM de Porto Alegre. Hoje temos aqui no nosso evento a convidada Fernanda Oliveira de Souza, que é analista do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, e ela integra o Laboratório de Inovação do Judiciário, para quem não conhece, é o LABI 9, e o Labi, que os nossos residentes jurídicos, inclusive, já visitaram, a gente já pôde conhecer os projetos inovadores do laboratório. A Fernanda, ela também participou do Prêmio Judiciário Exponencial como executiva de inovação desse ano, foi finalista, né, nessa competição que premia vários profissionais. E ela é especialista em liderança, inovação e gestão de projetos pelo ISCTE, Executive Education, do Instituto Universitário de Lisboa, Portugal. E a Fernanda está aqui hoje conosco para compartilhar um trabalho dela e apresentar as formas de realizar o monitoramento e acompanhamento da política pública judicializada. Então, aqui nós vamos ter uma visão prática, né, didática, tendo em vista que uma das grandes questões que nós temos nas procuradorias em geral, na advocacia pública, é justamente a questão de várias políticas públicas, né, ações que o executivo deseja implementar e que acabam gerando judicialização, muitas vezes ligada a projetos inovadores, diferentes, que nem sempre a gente consegue enquadrar naquelas caixinhas perfeitas, né? Geram muita dúvida, muitas vezes são suspensos. Por exemplo, alguma licitação é suspensa pelo Tribunal de Contas, ou temos questões envolvendo licitantes, ou temos situações no aspecto ambiental que geram dúvidas, e assim por diante. Então, a Fernanda vai nos apresentar, e nós temos aqui uma deadline, né? Nós temos aqui hoje o horário da apresentação, vai pontualmente até às 11 horas, em razão de compromisso da palestrante. Então, eu peço a todos que desde já mutem seus microfones para o conforto de todos e que também já podem ir colocando suas perguntas no chat para a gente aproveitar bem esse momento com a Fernanda. Bom dia, Fernanda, a palavra está contigo. Bom dia, doutora Karen, bom dia a todos. Então, primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui hoje no CEDIM, né? E de poder compartilhar, como a doutora comentou, práticas que foram executadas na Procuradoria, também na Procuradoria do município de Novo Hamburgo. Então, vou compartilhar aqui a apresentação, fiquem à vontade quando tiverem alguma dúvida, é só me interromper que a gente vai nesse bate-papo juntos. Compartilhar então a apresentação. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão dos processos judiciais, né? Como realizar o monitoramento e o acompanhamento da política pública, especialmente quando essa política pública já se encontra, então, judicializada. Então, me apresentando, eu sou a Fernanda Souza, hoje sou analista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mas fui procuradora do município de Novo Hamburgo por 5 anos. Até o ano passado, então, estive dentro da Procuradoria. E dentro da Procuradoria, então, realizei alguns projetos que hoje eu vou apresentar um deles, que foi, então, por meio desse projeto que concorri como finalista do Prêmio de Inovação, também através de utilização do legal design e do visual law em peças processuais. Eu fui vencedora do concurso de 2022 do Congresso Nacional de Procuradores da NPM, e também eu ministro, né, cursos sobre visual law e legal design, inclusive já ministrei um curso na Escola Superior de Direito Municipal, então Porto Alegre é sempre muito parceira, né? E também realizo alguns conteúdos na minha rede social, no Instagram, a respeito desses temas. Então, começando a falar sobre
problemas, né, que nós temos, e não são poucos dentro, né, das procuradorias especialmente, e como a gente deve, então, pensar, né, um pouquinho diferente e buscar novas soluções para esses problemas que são antigos, né? Eu gosto de falar sobre a importância da inovação e a procuradoria é um cenário muito propício a isso. E por quê, né? Porque a gente tem uma grande demanda necessária, né? E que nos permite, que nos faz pensar em como a gente pode fazer inovações, projetos novos para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, né? Então a gente tem essa grande demanda, a gente tem ausência de recursos, né, tanto financeiros como recursos pessoais mesmo, né, de mão de obra. Então eu acredito que na procuradoria é um grande cenário para que a inovação ocorra. Né? Então, eu também vejo como o procurador não só um representante do ente público, né? Mas também trabalhando como um gestor, como um designer, né? Que o designer nada mais é do que um solucionador de problemas. Então, fazendo a gente pensar, né? Será que há uma única forma de fazer o nosso trabalho, né? O mundo está em movimento e nós, né? Então a gente também tem que andar nessa evolução, né? Pensar diferente, tentar ver outras possibilidades que melhorem o nosso trabalho. Então, eu gosto de falar sobre inovação porque eu, quando iniciei, enfim, o meu trabalho dentro da Procuradoria, eu entendia que inovar era algo muito. Eu tinha que fazer algo muito inédito, né? Tinha que fazer algo muito mirabolante, né? E aí, pesquisando, estudando um pouquinho mais a fundo sobre isso, a gente vê que não, a gente não precisa, né, fazer aquela inovação disruptiva totalmente, né? A gente pode utilizar a inovação incremental, que é justamente a gente buscar aprimorar o que a gente tem, os nossos processos, os nossos fluxos, a fim da gente melhorar, né, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e isso repercutir lá na ponta, lá na sociedade. Então, como eu comentei, eu tive uma experiência dentro, né, da Procuradoria de Novo Hamburgo durante 5 anos. Eu atuei nos conselhos municipais, fiz assessoramento jurídico dos conselhos, atuei também muitos anos na pasta de pessoal, nas ações judiciais de servidores públicos e também atuei no meio ambiente e urbanismo. E especialmente na pasta de meio ambiente e urbanismo, que eu falo que é uma área bastante sensível, né, e bastante complexa, porque ela envolve diversas áreas, né, diferentes, é o meio ambiente, é a habitação, é o urbanismo, né, e tudo isso precisa andar junto e há essa dificuldade realmente e principalmente nos processos judiciais. Então, quando eu ingressei na pasta, me lembro que me deparei com processos, né, de vários anos, né, tramitando no judiciário e sem resolução. E aquilo, confesso, me angustiava, né? E então comecei aquilo já despertou em mim. Precisamos pensar em alguma forma de reduzir esses processos e de fazer com que eles tenham mais eficiência, né? Que a gente consiga realmente cumprir aquelas decisões judiciais que eram impostas ao município. Então, num primeiro momento, eu fiquei responsável por todas as ações de reintegração de posse do município de Novo Hamburgo. Então, no primeiro momento, eu fiz um levantamento desses processos judiciais, onde eu verifiquei qual era o andamento desse processo, em que pé eles estavam, né, se já tinham decisões judiciais, né, e o que era necessário o município fazer para que a gente pudesse, então, dar um fim a esses processos, né. Então, no primeiro momento, fiz esse filtro desses processos, identificando as áreas, né, vendo realmente o que ainda era necessário de ser feito, quais eram as dificuldades dessas áreas, né, e a partir disso
identifiquei alguns problemas, né? Então, acho que o primeiro passo, que é muito importante, é essa identificação dos problemas, né? E a primeira problemática, digamos assim, que foi possível verificar era justamente a ausência de uma decisão definitiva quanto às áreas públicas, né? Quanto a essas áreas que eram objeto de reintegração de posse. Então, nós tínhamos então um processo, uma ação de reintegração de posse que tinha sido ajuizada há muito tempo atrás, né, em outras gestões, né, que então tinha sido encaminhado à procuradoria com interesse, né, na desocupação daquela área, né, na retomada daquela área. Então, a procuradoria ajuiza essa ação de reintegração de posse em determinado momento e normalmente se tem uma decisão favorável ao município para retomar a área, né? Então, normalmente a gente tem essa decisão e nós vimos então as ações suspensas por muito tempo, por vários anos, em função da dificuldade do cumprimento dessa decisão, né? E justamente como eu comentei, por quê? Porque envolvem, né, diversas secretarias, envolvem diversas ações que são necessárias, precisa de um planejamento, né? Muitas vezes essas áreas estão então ocupadas, existem famílias residindo lá, então precisa de todo um planejamento de onde o município vai colocar essas pessoas, né? E também a possibilidade de, ao invés de retomar essa área, de daqui a pouco fazer, né, uma regularização fundiária nessa área, então através da REURB. E nós tínhamos então esses processos em andamento e vimos essa dificuldade do município, né, se posicionar quanto a essas áreas, né, de fazer um planejamento efetivo quanto a essas áreas. E então a procuradoria nos processos judiciais, na sua maior parte das ações, a gente fazia suspensões, né, reiteradas dessa ação enquanto essa organização administrativa ia sendo feita. E nesse meio tempo, nós tínhamos o Ministério Público lá bastante atuante, questionando, né, a atuação, muitas vezes, do próprio procurador, de estar suspendendo essa ação por tantos anos e não ter um cumprimento efetivo dessa decisão. Então, também nos gerava uma insegurança na atuação perante esses processos e que nos fazia realmente querer ter essa decisão, né, da administração perante aquela área pública que era objeto da reintegração de posse. Então, esses processos ficavam muitos anos com essa indefinição e muitas vezes o problema que era pequeno na época do ajuizamento, né, às vezes começaram lá a ocupar, né, tem uma, duas famílias. Ao passar do tempo, esse processo ia ficando suspenso. Quando a gente ia realmente fazer o cumprimento, já havia, né, diversas casas, diversas famílias nessas áreas. Então, se tornava muito mais difícil o cumprimento. Então, a nossa ideia era de que ajuizou a ação, a gente pudesse, né, já ter um planejamento de como a gente cumpriria aquela decisão e esse planejamento para que ele fosse efetivamente realizado. Então, essa era a primeira problemática, né, que era bastante complicada, especialmente nessa questão dos órgãos de controle, que lá em Novo Hamburgo era bastante recorrente, né, enviavam ofícios, enfim, à procuradoria questionando sobre essas áreas que já tinham uma decisão, né, favorável, muitas vezes até definitiva já em sentença, em recurso, enfim, e que o município não cumpria, né? E a problemática 2 que eu constatei, né, nesses processos era que
Nós tínhamos, então, o processo judicial, né, que era antigo, que estava lá, muitas vezes já digitalizado, né, com a digitalização dos processos, diversos anexos dentro desse processo judicial, né, então, muitas vezes perguntavam a respeito daquela área, como é que está o processo tal? E nós tínhamos que consultar, né, dentro do EPROC, abrir anexo por anexo, para a gente lembrar tudo que tinha acontecido dentro daquele processo, né? Então, isso tomava um tempo muito grande dos procuradores, da procuradoria, e aquilo também, né, me incomodava no sentido, não, a gente precisa ter esses dados de uma forma mais clara, né? Até para a gente poder enxergar de uma maneira mais ampla a problemática que está nesse processo. Da mesma forma, a gente via, então, processos administrativos das secretarias, né? Então, cada secretaria tinha o seu processo administrativo, já antecipando que o Novo Hamburgo não tinha o processo eletrônico, né? Eram processos administrativos físicos, então cada um tinha o seu processo administrativo e fazia, então, relacionado à sua área, né, ambiental, a área de habitação, enfim, separado, né? E da mesma forma, os memorandos, quando a gente tinha algum questionamento, ou quando as secretarias tinham algum questionamento para a PGM, para fazer a PGM, cada um abria um memorando novo, né? Então, a gente tinha, assim, era a mesma área, a gente tinha muitas vezes 10, 15 memorandos rodando, né, dentro da administração pública e que eles não tinha conhecimento do outro, né? Então isso era bastante prejudicial para esses dados relacionados a essa área. Também a gente via falta de documentação oficial das secretarias, né? Então tinha pareceres colocados lá dentro, por exemplo, do memorando, né? Não eram documentos oficiais. E isso também nos gerava um problema no momento que a gente tinha que se manifestar nos processos, né? Porque a gente precisava daquele parecer, daquele documento oficial, e muitas vezes a gente não tinha. Então, as ações judiciais que não se resolviam e a ausência dessa decisão administrativa definitiva em relação a essa área, né? Então, essa era a outra problemática da ausência dessa concentração dos dados, da documentação relacionada a essa área pública. Então, a gente conseguiu ver, né? Estamos aqui. Então, temos ações judiciais de reintegração de posse, muitas delas estão suspensas, a gente já tem essas decisões favoráveis, né? Determinando, então, a reintegração, que a gente não consegue cumprir. E a gente tem, então, uma ausência, né, dessa decisão da administração. Muitas vezes a administração passada tinha interesse em desocupar, a administração atual não tem interesse, ou pensa diferente, ou entende que tem que fazer uma reurb naquela área, né? E o que a gente quer? A gente quer que haja, então, uma decisão definitiva quanto a essas áreas de uma forma planejada, né? De uma forma formalizada, para que a gente tenha segurança na nossa atuação nos processos judiciais. Então, a partir desses problemas, a gente começou a utilizar, né, dentro da Procuradoria, a metodologia relacionada ao legal design, que nada mais é, né, resumidamente, o design ele serve para a resolução de problemas, né? Então, o legal design ele estuda esses processos organizacionais, como a gente pode entregar as informações, especialmente as informações jurídicas, de uma forma clara, né, que a gente auxilie e também estuda essa organização, né, esse cruzamento para a análise desses dados. Além, então, dessa metodologia relacionada ao legal design, a gente utilizou, então, a governança pública, que também é um conjunto, né, de mecanismos
de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, a partir dessas metodologias, a gente pegou então esses problemas, né, que conseguimos enxergar nessa questão específica das integrações de posse e começamos a pensar então nas soluções. Então, quanto à ausência de dados específicos do processo judicial, então, como eu comentei, para a gente tentar resolver a questão de a qualquer momento que alguém perguntava a respeito daquela área, daquele processo, a gente tinha que ir, né, dentro do EPROC, procurar tudo que tinha acontecido, abrir anexo por anexo, né? Então, eu realizei em cada processo desses, eu chamei de fichamento, né, desse processo judicial de reintegração de posse. Então, o que eu fiz ali? Eu compilei as informações mais relevantes desse processo de uma forma que em só um documento, qualquer um, né, eu e qualquer pessoa que precisasse daquelas informações conseguisse visualizar, né, colocando os olhos naquele documento, conseguisse visualizar todos os dados que eram importantes daquela ação judicial. Então, colocamos ali, né, o número do processo, a data do ajuizamento, qual era a área, né, a matrícula, porque muitas vezes também a gente, às vezes, achava que era a área tal, a gente não sabia qual que era a matrícula, até a gente encontrar e ver que é da mesma área, né. Memorandos correspondentes também, colocávamos ali todos os números desses memorandos, a decisão judicial, se já tinha, então, uma decisão liminar, se já tinha sentença ali, eu colocava, então, os dispositivos para deixar bem claro qual tinha sido, então, a determinação judicial, né? E o andamento processual, o que tinha acontecido, especialmente a última movimentação, e aquilo a gente ia atualizando conforme iam andando esses processos. Então, através de uma tabela super simples, né? Também utilizando essas técnicas do legal design e do visual lock, justamente isso, a gente facilitar as informações através de elementos visuais, né? Nós, então, fizemos uma tabela super simples, colocando, então, sim ou não, né? Se já havia, então, uma decisão liminar, se já havia uma sentença, se aquela área era uma área de risco, né? Se tinha alguma questão ambiental naquela área, se havia necessidade de um reassentamento, né, das famílias que estavam ali naquela área, se tinha ou processo de REURB ou se havia um interesse na REURB, né, que estava em análise, por exemplo, se o processo judicial estava suspenso, se tinha algum processo relacionado, por exemplo, aquela área que tinha sido objeto de uma desapropriação, então colocávamos ali, já colocávamos o número do processo também, para a gente ter essa informação bem fácil. Se havia alguma ação administrativa do município que estava pendente, né? Por exemplo, havia necessidade de demolição, né, de casas, enfim, naquela área e se havia, então, procedimentos do Ministério Público relacionados a essa área. Então, a gente também colocava ali o número, né, desses procedimentos para que a gente pudesse ir acompanhando. Então, fizemos primeiramente esse levantamento das ações, né, o fichamento de cada processo judicial, né, e a partir desse fichamento, né, foi o que a gente pensou. Como que a gente pode, então, difundir, né, fazer com que todos os envolvidos para a tomada da decisão, que precisam saber, né, o que está acontecendo naquela área, possam ter conhecimento, né, desses dados. Então,
o que a gente fez, né? Como dar acesso a esses dados, né? Então, foi que, pensando sobre isso, num primeiro momento, pensei, vamos fazer um processo, né, de acompanhamento da política pública quanto às ações judiciais relacionadas à reintegração de posse, então, quanto ao patrimônio público. Para que a gente pudesse, então, auxiliar as secretarias, os agentes envolvidos a fazer uma gestão, né, do patrimônio público e fazer um planejamento quanto às áreas públicas que estavam sendo objeto de reintegração de posse. Então, foi aí que, também pensando no processo físico, como a gente tinha essa problemática de não ter ainda um processo eletrônico, pensei que a gente não conseguiria o nosso objetivo, que era difundir os dados, né? Porque a gente abriria, então, um processo físico, que seria a abertura pela PGM, teria um fluxo entre as secretarias, mas a gente não poderia fazer com que cada um pudesse ter acesso a esses dados de uma forma simultânea, né? Então, ou o processo estaria na PGM, ou estaria na Secretaria de Habitação, ou estaria na Secretaria de Meio Ambiente. Então, isso dificultaria, né, o objetivo justamente desse processo, que era difundir, então, os dados, né, as informações pertinentes a essa área. E foi aí que, junto com o administrativo também da Procuradoria lá de Novo Hamburgo, que começamos a literalmente futricar, né, no que a gente tinha, né? Nós estávamos então implementando um sistema novo no município que era o IPM, e o IPM, então, era muito novo para todos, a gente não sabia ainda todas as funcionalidades do IPM, né? E a gente tinha a informação de que dentro desse sistema não era possível fazer um processo eletrônico, né? Era mais realmente para fazer o andamento ali de alguns protocolos, enfim, dentro desse processo, dentro desse sistema. Então, descobrimos, né, que havia a possibilidade de fazer um processo eletrônico, então da Subprocuradoria de Meio Ambiente, junto com o administrativo da PGM e junto também com o pessoal, né, da TI e da informática do município, conseguimos, né, com muitos erros inicialmente, né, fazer então esse processo eletrônico. Descobrimos que havia essa possibilidade. Então, fizemos esse processo identificando, né, essa problemática, concentrando as informações pertinentes, então, colocando todos os memorandos, todos os pareceres técnicos, né, referentes à área, colocando também os documentos que estavam dentro do processo judicial, né, dentro desse processo eletrônico. E o que a gente queria, então, né, auxiliar as secretarias competentes para essa tomada de decisão em relação à área, né, analisar também, né, juridicamente a possibilidade de utilização de outros instrumentos jurídicos, né, como por exemplo a REURB e outros instrumentos que estão também dentro da própria lei da REURB, auxiliar que fosse realizado um cronograma, né, um plano de ação para o cumprimento daquilo que seria definido, né, dentro desse processo, então estaria formalizado, né, aquilo, e a decisão definitiva quanto a essa área pública e um planejamento das áreas, né? Um monitoramento efetivo dessas áreas por parte tanto do patrimônio, né? Da Secretaria, em Novo Hamburgo era uma diretoria do patrimônio dentro da Secretaria de Administração, fazendo então uma classificação em que a gente pudesse fazer então a identificação dessas áreas, né?
por exemplo, a área pública que tem vulneráveis, área pública com ocupação irregular, áreas de risco, né? Áreas degradadas, né, ou protegidas com alguma questão ambiental, bens culturais, né, o patrimônio cultural, áreas que são patrimônio cultural, áreas objeto de REURB, né? Então, a partir dessa identificação das áreas, a gente poder classificar, categorizar elas, né, como áreas sob controle, ou seja, aquelas áreas que precisam, né, ter um monitoramento daquelas áreas, mas que não tem aquela prioridade máxima, né? Áreas em alerta, por exemplo, áreas que a gente já tinha procedimentos do Ministério Público em relação àquela área, e áreas de máxima atenção, né? Por exemplo, áreas de risco, né? Em que há necessidade da gente retirar aquelas famílias dessas áreas de risco, porque realmente, né, há uma urgência, um risco de vida, né? Então, nessas áreas. Então, a gente auxiliava o patrimônio, né, a Secretaria de Administração, junto então com a Secretaria de Habitação, para que fosse feito então um planejamento identificando essas áreas e dando prioridade, porque o que que a gente via, né? Quando a gente chamava então essas secretarias para alguma reunião sobre qual era o andamento daquela área, né, ou como estava, em que pé estava, a gente sempre tinha a resposta de que sempre vinha algo antes, né? Que era mais urgente e normalmente é assim que acontece, né? Dentro da administração, né? Vem situações mais urgentes e acaba que aquelas que também teriam que ter um, um prosseguimento, né, acabam ficando para depois, né? Só que daí acaba se esquecendo que precisa realmente ter esse prosseguimento. Por quê, né? Porque não há realmente um planejamento, né? E, e não há uma formalização desse planejamento, né? Então, isso prejudica bastante não só a atuação, né, da Procuradoria dentro dos processos judiciais, mas de toda, né, uma política pública que precisa, né, da atenção da administração e precisa dessa atuação de uma forma mais planejada realmente. Então, falando um pouquinho das etapas desse processo eletrônico, então, o que que acontecia? Nós, então, colocávamos esse fichamento desses processos que estavam, então, judicializados, né? Realizávamos, enquanto Procuradoria, a abertura desse processo, que era um processo justamente de acompanhamento e monitoramento da política pública judicializada, no que se refere ao patrimônio público, colocávamos, juntávamos todos os dados, todos os documentos, né, que nós tínhamos acesso dentro da Procuradoria. Eu acredito que a Procuradoria é um grande gerenciador de dados, né? Então, essa é a importância da gente fazer essa gestão desses dados, né? Essa concentração desses dados. Então, havia dentro desse processo um fluxo, né, que era realizado entre as secretarias, e após, então, nós fazíamos um plano de ação, muitas vezes, após, então, juntar toda essa documentação, todos esses dados, todas essas informações do processo judicial, né, todas as informações, por exemplo, dos inquéritos civis, do Ministério Público, nós fazíamos, então, essa concentração desses dados e muitas vezes a gente chamava, né, presencialmente em reuniões com as secretarias envolvidas, com os agentes envolvidos, com gestores que têm, né, o poder da decisão para que fosse realmente feito um planejamento daquela área pública. Então, o fluxo que era realizado, então, a instauração do processo administrativo era realizado pela Procuradoria, né, através de um processo interno, né, que era feito dentro desse sistema do IPM, onde a gente juntava, então, todos os memorandos,
a gente juntava o processo judicial, tudo que havia acontecido, as decisões, né, na sua integralidade, para que não houvesse dúvidas do que tinha sido decidido dentro desse processo judicial. Então, o gestor ele tinha acesso a isso. Os procedimentos do Ministério Público, né, a fim de dar essa transparência também ao gestor. Fechamento do processo, de forma a tornar os dados, né, do processo judicial o mais claro possível ao gestor, que é quem tem, então, né, a competência e o poder de tomar a decisão. E também colocávamos, então, de uma forma bem clara a identificação daquela área, né? Em Novo Hamburgo, nós temos também um sistema de georreferenciamento, que é o SIG-NH, onde há uma alimentação desse sistema, a gente consegue identificar as áreas do município, todas as áreas do município, e ali a gente conseguia alimentar, então, a questão ambiental, a questão se havia, por exemplo, um processo judicial. A partir dali, a gente conseguia ver de uma forma bem clara a área e também a gente alimentava para que todo mundo pudesse ver todas essas informações que eram pertinentes a essa área. Então, o SIG-NH também era um sistema bastante utilizado dentro da Procuradoria e também bastante utilizado nessas tomadas de decisão que nós fazíamos juntamente com as secretarias envolvidas. E é uma tela, né, da abertura, né, desse processo. Então, fazíamos esse procedimento, né, que tinha um número, né, e colocávamos, então, que seria de uma área pública, que era objeto de uma reintegração de posse, e realizávamos, então, a junção de todos os dados nessa abertura. Então, era um processo administrativo da Procuradoria. Num segundo momento, nós encaminhávamos primeiramente para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, tendo em vista a prioridade ao direito de moradia, né? Então, assim, se a gente não tinha ainda nenhuma discussão, nenhuma definição a respeito da REURB, porque como a lei da REURB veio após, muitas ações judiciais já tinham sido ajuizadas anteriormente, ações de reintegração de posse, então a gente encaminhava a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação para que eles pudessem analisar a área, né? Fizessem então um levantamento dessa área, conseguissem ver o número de casas, o número de famílias, né? Quais eram, então, as dificuldades de fazer uma REURB, né? Enfim, depois vinha a análise jurídica, né, da possibilidade de fazer uma REURB nessa área, mas a gente, no primeiro momento, mandava justamente para a Secretaria de Habitação para que fosse feito, então, um levantamento dessa área, né, para que a gente tivesse os dados também atualizados, porque como isso é muito dinâmico, né? Hoje tem 10 famílias, amanhã tem 50 famílias, né? Então, a gente precisava desses dados atualizados também. Então, a gente elaborou, digamos assim, um formulário para eles também, colocando de uma forma bem simples, né? Que a gente pudesse olhar para esse formulário e tivesse as respostas, né? E as informações que eram importantes. Então, ali, breve relatório sobre a área, número de casas, se era uma área de APP, área de risco, necessidade de reassentamento, né? Enfim, se tinha interesse em fazer a REURB, né? Qual era o entendimento deles. Se já tinha uma REURB instaurada, porque muitas vezes a gente tinha ação de reintegração de posse e a gente nem sabia, né, enquanto procuradoria, que havia lá um processo administrativo instaurado de REURB, né, o que faz com que a gente possa, inclusive, pedir, né, a extinção dessa ação de reintegração de posse. Então, a gente colocava ali qual era o número, então, desse processo administrativo, né, em que fase se encontrava essa REURB, qual era a previsão de andamento, né, se não fosse possível essa REURB, qual era o plano de ação para a área em termos de habitação, né?
e a necessidade de atuação conjunta com outras secretarias, né? E a urgência e a prioridade para essa resolução, né? Digamos, se é uma área de risco, por exemplo, né? A gente precisa, então, ter um planejamento em termos de habitação para retirar essas famílias dessa área que tem esse risco. Então, nos processos que havia, então, um processo administrativo de REURB, nós pedíamos, então, essa previsão, esse cronograma, né, que era feito lá pela Secretaria de Habitação, colocando, então, né, em que pé estava esses processos de REURB e qual era, então, a previsão, né, do andamento justamente desses processos de REURB para que a gente pudesse também informar no processo judicial, informar os órgãos de controle, né, Ministério Público, que nos questionavam a respeito dessas áreas e da resolução, do que o município estava fazendo em relação a essas áreas. Então, no segundo momento, depois de encaminhado à Secretaria de Habitação, quando não havia, então, né, a possibilidade ou o interesse em fazer a REURB na área, a gente caminhava à Secretaria de Administração, onde se encontrava a Diretoria de Patrimônio, né? E para que a gente pudesse fazer um planejamento do que seria, então, feito naquela área. Então, se ia seguir, então, com a reintegração de posse, e se positivo, né? A gente precisa cumprir essa decisão. Ok, mas vamos cumprir, vamos tirar, né, aquela ocupação de lá, mas também a gente não pode deixar aquela área pública de uma forma ociosa, né, sem ter uma destinação. Por quê? Né? Porque a gente vai ter novamente uma ocupação ali. E aí a gente não tem uma resolução definitiva, né, do problema lá inicial, né, que era aquela ocupação. Então, a gente fazia com que a secretaria se preocupasse em pensar em fazer um planejamento daquela área pública para que houvesse uma destinação, né, que a gente conseguisse então fazer com que aquela área pública fosse, enfim, utilizada para outra destinação mesmo. Então, também fazíamos a possibilidade de cercamento, né, dessa área num primeiro momento, né, enquanto ela não tinha uma destinação, mas que pelo menos fosse feito um cercamento, né, que não que fosse impedir a nova ocupação, mas que fosse pelo menos que minimizasse, né, esse risco de nova ocupação ali daquela área, né? Porque realmente a gente tinha todo um trabalho de fazer um cumprimento de uma ação de reintegração de posse e ali adiante, né, no outro dia ou uma semana depois, já havia novamente o início de uma nova ocupação, né? Então a gente estava sempre buscando fazer uma resolução definitiva quanto àquilo. Também a possibilidade de retomada da área de uma forma administrativa, ou se realmente tinha que ser por meio judicial, com uso de força policial, tudo mais. Previsão, né, para a realização, né, fazer um planejamento e qual era a equipe que era necessária, né, o que eles precisavam para fazer, então, esse cumprimento dessa reintegração. Depois também, quando necessário, né, quando a gente via que era alguma área ambiental, né, com alguma questão ambiental, a gente também encaminhava para a Secretaria de Meio Ambiente para que pudesse ser feito, então, um parecer quanto às questões ambientais daquela área, de forma que ficasse, então, registrado essas questões, né, de se era uma APP, se havia possibilidade, né, de utilização dessa área, enfim, para que ficasse completo esses dados relacionados a essa área pública. E uma questão bem importante, né, que a gente via, como eu comentei, essa ausência da padronização dos documentos oficiais, né? Então a gente tinha pareceres, né, que eram dados
nas secretarias, que vinham muitas vezes dentro do memorando, né? Não tinham um cabeçalho com a logo da secretaria, né? Não tinha uma clareza, né, nas informações. Então a gente também fazia esse assessoramento, né? Esse acompanhamento desses documentos para que eles fossem, né, padronizados e para que a gente pudesse, então, utilizá-los de forma a responder, né, no processo judicial ou perante os órgãos de controle e aquilo ficasse documentado e também fosse incluído dentro desse processo eletrônico e que qualquer dúvida, né, de uma forma transparente, essas informações estariam dentro desse processo. Não houvesse dúvidas, né, em relação a todas as informações pertinentes a essa área. E após, então, né, esse fluxo, o processo retornava para a Procuradoria, né, que era o órgão responsável pelo controle e monitoramento dessa política pública judicializada. Então, após, né, todas essas informações, a Procuradoria ela tinha maior segurança nas suas manifestações, né, tanto no processo judicial quanto perante os órgãos de controle. E a gente podia, então, ter, né, a partir de todos esses dados, a partir da decisão, né, porque com os dados a gente conseguia fazer com que os gestores conseguissem enxergar toda a situação de uma forma mais clara, né, vissem todo o contexto envolvido, né, daquela área, pudessem fazer, então, um plano de ação, né, conjuntamente, né, que ficasse bem alinhado qual seria o procedimento, qual seria a ação para aquela área. E com isso a gente então tinha esse registro formalizado, né? Então, a partir desse processo poderia vir, por exemplo, a próxima gestão e aquilo já havia então um planejamento daquela área que a gente poderia então dar continuidade. Então, não era um plano de governo, né? Mas era um plano de Estado, né? Era uma política pública que poderia ser, então, continuada, não importava qual seria a gestão que a gente tivesse. Então, as conclusões, né? A partir desse processo, né, eletrônico de monitoramento e acompanhamento da política pública, a gente coloca, então, a PGM como responsável por essa gestão da informação, dessa gestão de dados, né, para melhor controle, então, dos bens públicos, do patrimônio público e aprimoramento da governança pública. A gente também utilizou, então, da tecnologia, que era, né, o nosso sistema que estava disponível, então a gente não precisou criar, né, algo novo, a gente utilizou aquilo que nós tínhamos, né, e como eu comentei, a questão da inovação é justamente isso, a gente utilizar aquilo que a gente tem, né, para gerar, então, um valor público a partir da gestão de dados, com vista a garantir um aprimoramento no controle dessa política pública que estava judicializada. A gente permite, a partir desse processo eletrônico, uma transparência, né? Porque a gente consegue ali colocar todos os dados relacionados e a gente consegue, então, ter um controle de eficiência e de juridicidade. E a gente garante também uma atuação segura e também ativa, proativa da Procuradoria nos processos judiciais. A gente consegue responder às demandas de uma forma mais segura, né? Mais transparente, a fim, então, de apontar uma decisão definitiva da administração quanto àquela área pública que é objeto, então, da reintegração de posse. Todo esse projeto, né, esse acompanhamento, esse processo eletrônico, ele foi, então, a gente fez um artigo falando um pouquinho mais aprofundado sobre esse tema, né? Foi publicado, então, na Revista Brasileira de Direito Municipal, na edição 87. Então, quem quiser
tem disponível na revista, né, de uma forma mais aprofundada. Também esse projeto, ele foi apresentado dentro do Lab 9, que é o Laboratório de Inovação do TJ, né? A gente foi e conseguiu difundir também perante outras procuradorias e perante o judiciário, né? Também apresentamos na FAMURS, esse encontro foi bastante interessante, foi através do projeto do Start There, que foi feito para gestores públicos, então conversamos com gestores públicos, né, a respeito dessa atuação da Procuradoria juntamente com os gestores, para que a gente pudesse chegar, né, numa decisão auxiliando, né, a decisão em relação a essa política pública. E, como comentado também, esse projeto ele foi, né, finalista do Prêmio de Inovação agora, de 2023, no mês passado. Tivemos, então, em Brasília, recebendo. E também no Congresso Brasileiro, que aconteceu agora aqui em Porto Alegre, né, também agora há pouco tempo, nós conseguimos aprovar um enunciado relacionado a isso, né, ao monitoramento e acompanhamento da política pública, o papel das procuradorias nisso, né, e foi bastante proveitoso essa troca, né, com os demais procuradores e trazendo essa nossa ideia, né, no que a gente acredita no papel da procuradoria e também da questão da inovação dentro do setor público no geral. Então, queria agradecer o convite, fico à disposição e muito obrigada, doutora Karen. Obrigada, Fernanda. Fernanda, eu achei importante te trazer aqui, principalmente porque a gente trabalha com um universo de profissionais jovens que estão vendo na procuradoria o que acontece, como é que se chega a regularizar um loteamento, o que acontece até a gente conseguir liberar um patrimônio histórico para que seja feita alguma intervenção nele, enfim, tantas coisas, né? E para ver, talvez de forma mais concreta, como se tem que solucionar isso que não passa só pelo jurídico, né? O advogado, o profissional da advocacia pública, ele precisa ter um pé na área de gestão. É impossível hoje tu receber apenas noções jurídicas de como fazer um REURB se tu não trabalhar os aspectos de gestão em conjunto. Então, isso é importante também que a gente tem vários servidores que estão aqui nos acompanhando. Eu queria ver se dava tempo só de passar, pelo menos tem 2 perguntas de residentes, e eu queria saber uns detalhezinhos também sobre como isso foi trazido para capacitação de servidores e como foi dividido esse fluxo que vocês estabeleceram entre procurador, estagiário, quem faz o quê, como é que isso foi. Não sei se vai dar tempo de tu responder isso, então eu queria te passar pelo menos a pergunta da Juliana, que é a nossa residente. Ela gostaria de saber como foi aplicado o cronograma e planejamento, tendo em vista que seria feita uma verdadeira intervenção nas áreas. Há algum procedimento específico ou isso é construído junto com cada secretaria? No caso, aquele do processo que tu mostraste como exemplo, né? Como foi discutida a questão do cronograma, né? Como foi trazido para a prática, aquela organização do processo em si, né? Como finalizar esse processo. Sim. Então, nós fizemos todo esse fluxo, né? E a partir, então, dos dados, as secretarias conjuntamente viam, né, qual era o procedimento que era necessário fazer, né? Quais eram as ações necessárias para fazer e realizavam, então, de uma forma aberta, como eles achavam que seria possível, na verdade, né? Porque daí a realidade das secretarias eles têm que definir, né? E faziam esse cronograma, esse planejamento, né? E isso é importante dizer, né? Era um planejamento, não
porque a gente A sabe que execução em si, não era a execução porque a em gente si. sabe que intercorrências, né, vão acontecer, né, mas a gente queria que eles tivessem pelo menos esse planejamento, né, esse cronograma, nem que ele fosse sendo modificado, claro, né, não era algo rígido, nem tem como ser, né, porque como eu falei, especialmente quanto a essas áreas, é muito dinâmico, né. Então, a partir disso, a gente conseguia se manifestar nos processos judiciais, né? Pelo menos a gente conseguia dizer, olha, nós fizemos então o posicionamento do município é esse, né? Nós temos um cronograma que é esse, né? E a gente conseguia então fazer com que aquilo ficasse mais seguro. A gente via que os órgãos de controle, por exemplo, o Ministério Público, já tinham um outro olhar, né? Porque sempre parecia nas nossas manifestações, o município quer empurrar com a barriga, né? O município não quer cumprir, o município tá. Então, aquilo, né, nos gerava muita insegurança, né, na atuação. Então, é isso que a gente queria, deixar de uma forma mais transparente, que sim, o município estava buscando, pelo menos, né, uma E dá solução um, para aquele e dá um problema. aspecto mais profissional também do enfrentamento da questão, né? Porque Exatamente. muitas vezes eu me deparei também na minha atuação na procuradoria com esses processos desordenados, e no momento que tu precisa construir uma resposta e tu vai juntar a documentação, se tu tem essa documentação apresentada né, desse jeito, no seu formato original, como tu disseste, sem a logo, sem informações mínimas sobre quem produziu aquela informação e tudo mais, dá um aspecto de amadorismo até, de desorganização, e Uhum. isso na relação, principalmente com os órgãos de controle, ela não vai gerar nenhuma manifestação explícita, mas isso gera na percepção de quem recebe a informação uma convicção. Eu preciso cobrar mais porque eles não são nada organizados. Né? Exatamente. Ali tem. Eles não estão dando Exatamente. essa política pública. Né? Exatamente. E a gente queria justamente mostrar que a Procuradoria estava preocupada com isso e estava buscando essa solução também, né? Que nem eu falei, não é também a gente colocar a secretaria, né? Eles que têm que fazer tudo, eles têm que nos dar informação. Justamente a gente via a dificuldade, porque há uma dificuldade muito grande, não é simples, né, de fazer esses cumprimentos. Então a gente queria justamente auxiliar, né, e fazer essa construção conjunta para que ficasse mais tranquilo, né? Mais transparente, mais formalizado, né? Mais profissional, né? Justamente. E isso todos têm a ganhar com isso, né? Assim, eu queria te encaminhar também a pergunta da Michelle Jobim Mesquita, que é outra residente nossa, que ela tá querendo perguntar sobre o controle das políticas públicas judicializadas. Se é feita algum tipo de auditoria, né, acerca disso, controle interno, ou se vem do controle externo, e se essa auditoria é de conformidade, né, mais relacionada talvez a um compliance ou alguma situação assim, ou uma auditoria operacional, e se caso for feita alguma auditoria, na sua opinião, se tem algum desses modelos prevalentes. Uhum. Nós tínhamos nessas questões das políticas públicas judicializadas, a gente tinha um controle muito grande do controle externo mesmo, né? Uhum. Que nem eu disse, do Ministério Público era bastante, assim. A gente recebia muito, né, questionamento, tinha os inquéritos civis dessas áreas públicas, né? Então, esse controle era bastante grande, mas era especialmente da auditoria operacional mesmo, né? Uhum. Nós ficávamos bastante preocupados em relação a isso, porque nós tivemos, inclusive, no município, antigamente, assim, procuradores que foram, inclusive, réus de processos, né, de ações de improbidade e tudo mais. Então, a gente tinha essa preocupação muito grande de ter essa atuação, né, de fazer essa atuação de uma forma mais transparente para justamente a gente ter essa segurança na atuação desses processos que são mais sensíveis, né?
E me diga uma coisa, essa questão de estabelecer uma padronização, como foi aquele azulzinho que tu mostraste, ele era um formulário padrão eu não entendi muito bem se era da abertura do processo ou se era do momento em que vocês, não, agora a gente vai endireitar essa bagunça aqui, Uhum, e como é que foi essa relação? Se fez uma ordem de serviço? Como é que se determinou para os outros setores que obedecessem ao uhum, fluxo necessário, ao preenchimento, a forma de anexar e a padronização dos próprios documentos que deveriam ser produzidos? uhum. Então, no primeiro momento a gente tinha feito uma reunião, né, com os gestores, a gente tinha já memorandos relacionados a essas áreas, né? Todos sabiam dessa dificuldade, né, e dessa importância nesse planejamento, né, das áreas públicas. Então, no primeiro momento, a gente fez essa conscientização com os gestores, né, com as secretarias envolvidas. Eles super concordaram, foram super parceiros, assim, nesse sentido, né, viam a necessidade realmente de se fazer algo nesse sentido. E a partir disso, quando, né, elaboramos essa solução, né, do processo eletrônico e tudo mais, nós novamente conversamos com eles, né, com também com os servidores das secretarias que iam ter que fazer, por exemplo, os pareceres de uma forma padronizada. Então, foi todo um trabalho de conscientização também, não só dos gestores, dos servidores também. E a partir do momento que a gente elaborou esse fluxo, a gente elaborou esse fluxo, explicou para eles, né, esse fluxo, e eles tinham já estavam, né, conscientizados de que era necessário realmente alimentar, né, fazer andar esse fluxo e, claro, tinham algumas dificuldades, né, normais, mas havia essa conscientização. Então a gente não teve uma dificuldade na implementação, digamos assim, desse processo eletrônico, né? A gente teve bastante colaboração nesse sentido das secretarias. Claro, acho que por ser também, né, um município menor, assim, a gente tinha também respondendo a tua dúvida, Karin, a respeito do que cada um fazia, né, estagiário, enfim, na pasta ali da subprocuradoria, nós tínhamos três servidores, né? Dois procuradores, eu e a doutora Sinari, mais um supervisor que nos auxiliava. A gente não tinha estagiário, então foi tudo meio que nós fazendo mesmo, junto com a administrativa, e sim, os assistentes administrativos nos auxiliaram bastante na elaboração desse processo, mas foi tudo, não tinha uma divisão exata, né? Então, basicamente tudo se passava pelos procuradores mesmo. Fernanda, eu sei que tu estás com horário, com compromisso. Só vou te pedir então que, se tu tivesse que deixar uma mensagem, uma sugestão, uma recomendação para aqueles que são recém-formados, estão trabalhando ou desejam ingressar na advocacia pública e que vão se deparar com essas situações porque vão chegar e as coisas não vão estar organizadinhas, né? Que Uhum, mensagem que tu deixaria com relação a isso, já que as pessoas vêm da faculdade talvez com alguns sonhos, né? uhum, E vão se deparar com essa realidade que é um pouco diferente, talvez, do que seja o imaginado. uhum. Bem, eu acredito que a Procuradoria, como eu disse, é um grande gerenciador de dados, né? Então, a gente tem que saber que na advocacia, não só na pública, né, mas falando um pouquinho da advocacia pública, nós temos que pensar, né, não só nas respostas jurídicas, né, mas também saber lidar com problemas, né, com gestão, fazer essa gestão desses dados, lidar com pessoas também, né, a gente tem que conscientizar essas pessoas, porque nada adianta a gente ter uma ideia, né, e também não ter
a colaboração das pessoas. Então, eu acredito muito que a gente tem que estar alinhado com gestão, né, com a questão de resolver problemas, né, ser um grande aliado, não esperar que as respostas cheguem a nós, né, e para fazer essa construção conjunta, e isso vai auxiliar muito na atuação como advogados. Eu acredito que é não estar fechado à transversalidade e à multidisciplinariedade, né? Não ter Com medo de certeza. planilha, não ter medo da TI, né? Não, A TI tem que ser o braço direito, esquerdo, a mão e o pé. é, com Mais ou certeza, tudo menos tem que estar isso, né? alinhado. É, Então tá, Fernanda, muito obrigada pela tua participação aqui hoje. Agradeço também em nome aqui de todo o CEDIM, de todos os participantes. tá, muito obrigada, pessoal. Fico à disposição sempre, Karim. Obrigada pelo convite. Um bom dia de trabalho a todos e acompanhe os eventos do CEDIM, principalmente no Instagram, @pgm.poa. Bom dia de trabalho, gente. Tchau.